Paz, irmãos, glória a Deus. Hoje nós estamos no capítulo 33. O título é A Assíria e Sua Destruição. É o subtítulo D de As Bênçãos, e nós vamos até o F. Então, até o capítulo 35, nós estamos nesse mesmo tema ainda. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a queda da Síria e também sobre a Nova Jerusalém, né? Essa cidade que aguarda o povo de Deus na época do ano vindouro. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 33 de Isaías, dos versículos 1 até o 24. Nós vamos fazer o capítulo todo. Isaías 33, do 1 até o 24. Amém? Isaías 33, versículo 1 diz assim: Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, e não foste tratado com perfidia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com pérfido. Senhor, tem misericórdia. Amém. Destruidor. O versículo número 1, ele fala de Senaqueribe, rei da Síria. Ai de destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, que não fosse tratado com pérfido. Então, ele não estava sendo pago pelo salário, né? O devido salário dele era receber aquilo, né, que ele estava fazendo de maldade, ou seja, pelo mal dele ele receberia o mal, mas ele não estava recebendo, porque a Síria, ela não era simplesmente um dominador que estava conquistando as terras em volta, né? Eles tinham muitas atrocidades, eles cometiam muitos crimes de guerra, né? Eles tratavam os prisioneiros com muita crueldade, eles faziam humilhação das pessoas. Então, pela grande crueldade, né, pela mortícia que eles faziam, eles mereciam receber segundo aquilo que era o seu pecado. E eles não estavam recebendo, assim fala no versículo número 1. Mas o Senhor ia chegar um momento que ele ia tratar eles sem misericórdia mais. Então, Senaqueribe, rei da Síria. Esse capítulo trata da vitória do Senhor sobre a Síria. E o pano de fundo dessa vitória encontra-se em 2 Reis, o capítulo 18, do 13 até o 37. Você encontra a história desse trecho, ocorrido aqui. Nós não vamos ler porque são bastante versículos, né? Vai dar aí 14 versículos, então muita coisa que a gente está descrevendo hoje. Mas para vocês verem em casa, é isso aí. O versículo 2 até o versículo 9 é uma oração que o profeta faz, né, pedindo a Deus que destruísse a Síria. Então ele fala: Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti nós temos esperado. Ser tu o nosso braço da manhã após manhã e a nossa salvação no tempo de angústia. Você vê que a forma que ele escreve aqui é uma oração, né? Ele está fazendo um pedido a Deus. Então até o versículo 9, né, ele fala isso aí: Então juntar-se-á o povo, o despojo como se as das lagartas, os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e justiça.
Haverá missão, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor será o teu tesouro. Então, eles começam a descrever aqui um pedido a Deus, né? E aí, o vosso despojo, né, que ele fala no versículo 7 aqui, ó. Eis que os heróis canteiam de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Eu passei. Nossa, 7 não. Não, é o 4, né? Desculpa. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajunta as lagartas, e como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Então esse despojo que ele fala aqui são os exércitos assírios, né? Se ajuntariam os exércitos assírios, né, como se ajunta o despojo, ou seja, ficar tudo junto no mesmo lugar, né? Fica amontoado no mesmo lugar, para Deus destruir tudo de uma vez. E foi de fato o que aconteceu. Se você ler lá em Isaías 37, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que eles estavam todos acampados em Geba e eles foram todos mortos de uma vez só. Pode passar? Alguém abre para mim 2 Reis, capítulo 18, versículo 14? O versículo 8 ele fala: as estrelas estão desoladas, as estradas estão desoladas, cessam os que passam por ela, rompem-se alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. Aqui ele está descrevendo quando Senaqueribe rompeu a aliança feita com Ezequias. O rei Ezequias foi um rei piedoso, o rei Ezequias foi um rei obediente a Deus, que a Bíblia fala muito bem dele. Foi aquele rei que ele estava para morrer e ele deita de lado na sua cama, chora amargamente, pede a Deus e Deus concede para ele 15 anos de vida, porque ele ia morrer logo. Deus ia levar ele logo. Ele fala para ele: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E ele, muito triste, pede a Deus e Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Só que ele cometeu esse erro aqui, que foi fazer aliança com a Síria. Não era para ele fazer aliança nem com o Egito, com a Síria. Ele fez aliança com os dois, né? E aqui você vê Senaqueribe tratando com maldade, né? Quebrando essa aliança e invadindo ao reino do sul. Pode ler? Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Então eles fizeram uma aliança ali, né? E essa aliança foi quebrada. Então ele impôs para ele o preço dessa aliança, né? Ele deu para ele essa oferta e eles tinham um acordo ali para poder não ser invadido, para poder receber uma certa proteção, né, da Síria e não ser destruído por ela. Mas ele quebrou essa aliança, pensando naquele do 10 até o 12. O versículo 9 diz: a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Sarão se torna como o deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Aqui falando a respeito da terra do Líbano, ali, né? Líbano, que é onde havia Tiro, né? Havia essas cidades que eram muito bonitas, que nós vimos em algumas lições anteriores, falando a respeito da plantação, do vale fértil do Líbano, né? Que até hoje é um lugar muito bonito, né? Um lugar muito cultivado. Aqui você vê como ele descreve que a queda desse lugar, né? Como esse lugar ficou desolado, né? Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebeste palha, darei à luz o restolho, e o vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo.
Então, do 10 até o 12, Deus ele se levanta contra o inimigo, ele declara contra o inimigo que ele vai ser como se fogo consumidor, ele descreve aqui, né? E mostrando para o inimigo que ele não é nada diante dele. Olha a forma que ele fala, né? Concedeste-me palha, dareis luz, a luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Então, o poderio da Assíria, né, que como era enfurecido, era o próprio fogo que havia de devorar a eles mesmos. E ele fala: os povos serão queimados como queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Então, esse processo aqui da queima da cal, né? A cal, se você queima ela, né? Ela é uma pedra calcária, ela é uma pedra esfarelenta, né? Ela é uma pedra que dissolve. Então, se você queima ela, ela vira um pó, né? Ela acaba. E os espinhos cortados arderão no fogo. Também, quando a pessoa está cuidando de uma plantação, ele vai lá, corta os espinhos fora e ele queima, né? Ele joga fora e queima, porque não tem utilidade nenhuma para isso. Então, como se queima a cal, a Síria seria completamente destruída, só restaria um pequeno torrão, como quando se queima a cal. Pode passar? Do 13 até o 16. Ouvi vós, os que estáis longe, o que eu tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Então, aqui ele está chamando a atenção do povo dele, Deus chamando a atenção do seu povo, né? Os que estáis longe, né? Estáis longe, ouvi o que eu tenho de dizer, e o que estáis perto, reconhecei o meu poder. Então, o povo de Deus, né? E Deus está sempre mostrando o poder dele para eles, né? Deus sempre mostrou para o seu povo que eles precisavam estar próximos a ele. Para habitar junto à presença de Deus, temos que ser iguais a Deus. Para a gente estar com Deus, a gente tem que se assemelhar a Deus. De que forma? Em santidade. Porque Deus, ele fica longe do pecado, ele detesta, ele despreza o pecado. Então, a sua santidade e obediência, porque ele é fogo consumidor e despreza o mal. Então ele fala: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Esse mesmo fogo que ia consumir a Síria, que ia destruir o rei Senaqueribe e o exército assírio, também é um fogo que traz justiça para o povo de Deus, né? Não adianta nós pensarmos que Deus só vai atacar os inimigos da igreja, né? Que Ele vai destruir os inimigos do povo de Deus, isso lá no final, né? Aqui nós estamos falando de uma época que as coisas precisavam acontecer assim, né? Então nós não temos que pensar o quê? Que o povo de Deus vai ser poupado de todo o erro que cometer, né? Porque da mesma forma que ele trata o pecado do mundo, ele também vai tratar o pecado da igreja, né? Da mesma forma que ele abomina o pecado de todo mundo, também o pecado que habita no meio do povo de Deus. Então, quem dentre nós vai habitar com o fogo devorador, né? Então, a forma de viver diante de Deus é a forma que agrada a Ele, como fala no Salmos 24, né? Então, quem subirá ao monte santo do Senhor, quem estará no seu santo lugar? Aí ele descreve: aquele que é livre de mãos e puro de coração. Porque se não for dessa forma, Deus também vai tratar o povo dele como ele trata o mundo, com a mesma intensidade de pecado. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este é a pessoa que habita diante da presença de Deus e que rejeita as coisas erradas, né? Você vê que até aqui ele fala, né, que tem gente que gosta de ouvir de homicídio, né? Porque a maldade está impregnada dentro da pessoa, né? E tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio, para não ouvir falar de está matando o outro lá, você viu lá, o cara matou o outro lá, né?
A gente não pode gostar desse tipo de coisa, né? Fecha os olhos para não ver o mal. A pessoa se afasta daquilo que é mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então, este é aquele que habita na presença de Deus. Pode passar? Do 17 até o final do capítulo, a vitória do Senhor sobre Senaqueribe é um antegozo de seu domínio universal neste mundo. Então, desde aquela época, né, quando ele começou a falar a respeito dessas coisas, porque o profeta Isaías, ele tanto estava falando das coisas que aconteceriam naquela época, e ao mesmo tempo ele começa a falar lá do futuro. Talvez o povo de Deus até nem estava entendendo o que ele estava falando. Para nós hoje é mais claro, porque hoje nós já temos todo um contexto, uma Bíblia na mão, para entender as épocas que foram citadas, isso sobre o que ele estava falando. Porque depois que veio o livro do Apocalipse, todas as coisas que foram escritas no passado, agora tem aquela interligação com as coisas que vão acontecer no futuro, porque nada disso aqui que ele fala do futuro aconteceu ainda, né? Então, lá 750 anos antes de Cristo, né, há quase 3.000 anos atrás, falando assim, faltando 250 a 3.000 anos, ele estava falando de coisas que ainda vão acontecer, né? Então, como é que o povo ia entender isso, né? Então, no versículo 18, aqui ele fala: o teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde está aquele que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Cada um dos oficiais assírios seria um terror para o povo. Aquele que registrou a quantia devida em tributo, o que pesou a prata e o ouro trazidos pelos judeus e contou as torres, planejamento de cerco. Então aqui ele fala do que? Da quebra da aliança. Quem foi aquele que estava de testemunha lá, que recebeu o ouro do tratado de Ezequias com o Senaqueribe, né? Ele fala: quem que foi esse que registrou? Agora, né, eles estavam fazendo o quê? Um planejamento de cerco. Então, contou o dinheiro, agora estava contando as torres, agora estava contando o exército que ficaria em volta de Jerusalém. Já não verás aquele povo atrevido, povo que fala, obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Pode passar aí. E o versículo 20: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Aqui ele faz um contraste, né, do povo bárbaro, ele fala aqui de língua ininteligível, com um povo que adora em solenidade, né, o povo de Deus aqui na Nova Jerusalém, fazendo referência a Jerusalém celestial, que será firmada de uma vez por todos no milênio. Aqui no final ele fala o que no versículo 20? As estacas nunca serão arrancadas. Ela é como uma tenda firme ali, que as estacas nunca vão ser arrancadas. Por quê? Porque Deus, quando estabelecer essa Nova Jerusalém, ela não vai cair mais. Ela é um lugar que não vai ser mais destruído. Então você vê que o templo, a cidade de Jerusalém, já foi invadido algumas vezes no passado, né? E até hoje ainda tem, né? É que para estourar uma guerra lá em Jerusalém é muito difícil, né? Porque até chegar a guerra lá, mas aqui não está falando dessa Jerusalém, está falando do lugar, está falando do templo, está falando agora da Jerusalém celestial. Então, do lugar da habitação de Deus. Esse lugar agora não seria mais destruído, não seria mais derrotado. Mas o Senhor, pode passar? Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará vezes de rios, as vezes de rios e as correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. Então Deus está
Deus será a proteção do seu povo neste lugar. Nenhum inimigo mais se aproximará, nem sequer para os destruir. Pode passar? A derrota dos assírios é comparada a um naufrágio tão completa que até os coxos poderiam despojar os atacantes. Olha o que ele fala. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Então ele trata a derrota dos assírios, né, que aconteceu lá em Geba, né, aquela queda daquele povo, daquele exército, como uma coisa tão poderosa sobre eles, né, como se fosse um naufrágio. O que acontece no naufrágio? Né? No naufrágio você está no mar, é você contra o mar, só que você está dentro do mar. Então o barco muitas vezes não suporta, principalmente nessa época, as embarcações aqui, elas não aguentariam o naufrágio de forma alguma, né? Elas seriam totalmente destruídas e as pessoas que estão ali provavelmente vão morrer todas, né? E até hoje ainda, se houver um naufrágio, é mais ou menos assim, né? É que hoje nós temos outros meios, né, de as pessoas se salvarem, tem mais segurança e tal, né? Os barcos são outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas ele compara aqui a uma queda tão grande do povo da Síria, que até os coxos, né? O coxo é quem não anda, até os coxos iam conseguir despojar o povo lá que seria destruído. Pode passar? Oi? Você vê, se naquela época eram barcos pequenos, e Deus fala isso, imagine quando foi na época do Titanic, né? Que eles falaram que nem Deus não fundava aquele navio, fundou na hora que tinha uma batidinha, fundou. Então, para Deus não tem tamanho de navio, não tem tamanho de mar, não tem tamanho de rio. O que ele quiser fazer, ele faz, na hora que ele quer, como ele quer. Então o homem não tem domínio sobre nada. Deus deixou o homem mandar um pouco até um limite. Na hora que ele fala, ó, chega, acabou, né? E ele estava falando aí sobre Ezequias, sobre essa época da Síria, que era um país muito forte, dominava, né? O povo Judá, Israel era dominado por eles. Então, hoje é diferente, né? Hoje Israel tem apoio, mas Israel não foi mais dominado por ninguém, né? Faz tempo já. E a Síria, esses dias, Israel bombardeou a Síria lá e ela nem reagiu. Por quê? Porque é um país fraco hoje em relação a Israel, né? Deus fortaleceu o seu povo, apesar do pecado de Israel, mas é um país forte hoje, é um país que tem uma liderança naquele lugar ali, né? Os vizinhos, nem os vizinhos dele ali conseguem dominar Israel agora. E isso vai acontecer mais quando chegar uma época que eles virão o mundo inteiro contra, mas não vai ser Israel, vai ser Jesus que vai estar na frente. Exatamente. E aí no versículo 24, para a gente encerrar, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-á a sua iniquidade. Então o povo de Jerusalém, né, mas da Jerusalém celestial, né, será totalmente liberto de pecado, de toda forma de doença, de problemas da natureza atual do ser humano, porque vai ser um corpo glorificado. Então quando o povo de Deus estiver lá nessa Jerusalém, né, vai ser diferente para quem estiver do lado de fora. Então é uma vida perfeita. Aqui vemos a total relação que há do pecado com as enfermidades. Então você vê que hoje existe doença, hoje existe a dor, o sofrimento, tudo que é de ruim hoje existe por causa do pecado inicial, lá no comecinho. E não adianta a gente também culpar Adão e Eva por causa do pecado, sendo que o humano continua pecando e já foi quase destruído totalmente por Deus várias vezes, né? Você vê Deus querendo acabar com a humanidade várias vezes, mas por causa de uma pessoa ou outra que vem e clama diante de Deus, o povo é poupado. E então, próxima aula, Amargedon e os seus julgamentos, é o capítulo 34, tá? Eu acredito que eu vou fazer só o 34, se ficar muito pouco conteúdo eu faço 34 e 35, que é curto também, mas próxima lição aí, Amargedon e os seus julgamentos. Amém?